anos, um jornalista que trabalhava comigo já há bastante tempo e que tinha como função falar ao telefone com as pessoas que viriam ao programa dar o seu testemunho para obter as suas histórias e com isso escrever os documentos que serviam de base ao meu estudo, fez-me uma pergunta muito curiosa. Ó Fátima, o que é que tu fazes, o que é que tu pões no sofá onde se senta o convidado para que no momento em que ele está à tua frente, ele converse contigo aquilo que não conversou comigo? Que faça partilhas extremamente íntimas e às vezes até partilhas que nós não fazíamos a mínima ideia só porque está ali sentado contigo. Eu lembro-me que dei uma gargalhada, mas não respondi. Na verdade, eu não sabia a resposta, mas também para mim aquilo não era motivo de conversa. A comunicação que eu fazia, na minha ótica, era uma comunicação só normal. E, portanto, não havia espaço para perguntas. E assim foi durante 25 anos. Ao fim de 25 anos, e já lá vão uns quantos, fui surpreendida por um diagnóstico que eu não esperava. Foi-me diagnosticado um princípio de burnout, por excesso de trabalho. E nessa altura, quando foi diagnosticado este princípio de burnout, como imaginam, o meu mundo abanou. Porque tudo aquilo que tinha sido normal até aí para mim, que era comunicar de uma forma próxima, empática, interessada, com escuta ativa, com vontade de estar com as pessoas, de prolongar os momentos com as pessoas, passou a ser um esforço. Mas um esforço muito grande. E poderão perguntar, mas porquê é que isto que era normal passou a ser um esforço? Porque a pessoa que tem um burnout, ou um princípio de burnout, é uma pessoa que está profundamente cansada, mas cansada até às entranhas. É uma pessoa que se deita cansada e que se levanta cansada. É uma pessoa que, para conseguir fazer aquelas coisas que são mínimas e normais, faz com esforço. Aquilo que para mim não era sequer uma questão, como por exemplo ter vontade de ouvir alguém que estava à minha frente sem olhar para o relógio, deixou de ser normal. Então, como é que se comunica assim? Como é que uma pessoa que se define como uma comunicadora humanizada, que só sabe comunicar desta forma, olho no olho, a sentir e a ver aquela pessoa, a perceber o que lhe vai na alma e a ajudar esta pessoa a, no fundo, comunicar da melhor maneira, como é que eu continuo a fazer isto se eu não tenho os mínimos olímpicos para mim? Como já diz o povo, como é que tu dás aquilo que tu não tens para ti? Como é que fazes? E perante este dilema, e porque eu não quis vir para casa fazer a minha recuperação, poderia ter tirado baixa, mas optei por fazer a minha recuperação a trabalhar, pensei como é que eu vou fazer isto. Então, lembro-me que a solução passou por reunir toda a minha energia do dia para um momento em que eu estava em performance. Nas horas em que o programa estava a acontecer, e os meus programas eram sempre em direto, nas horas em que os programas estavam a acontecer, eu tinha que estar lá. Durante aquele bocadinho, fosse 1 hora, 2 ou 2 horas e meia, eu tinha que estar lá, verdadeiramente presente, verdadeiramente conectada com o outro. A seguir, eu podia desligar-me como fazia, porque durante o burnout nós vivemos desconectados dos outros e de nós próprios. Não fazemos por mal, é simplesmente porque não conseguimos, não temos energia, não temos força, não nos apetece nada. Só queremos que nos deixem existir e que, se possível, não nos aborreçam. Então, o que eu fiz, e esta foi a minha solução, e foi o que me salvou, foi concentrar toda a minha energia no momento de performance. E então, enquanto eu tinha o convidado à frente, eu conseguia continuar a ser a Fátima Lopes de sempre. E a verdade é que hoje, quando olho para trás, e passaram 8 anos, percebo que esta minha decisão foi o que me permitiu preservar o meu sucesso. Eu sei que os meus 33 anos de carreira, que este ano faço 33 anos, uma idade que eu considero muito bonita, são 33 anos feitos de um sucesso ancorado totalmente à comunicação humanizada que eu sei fazer. Porque este é o meu estilo de comunicação. Eu não sei comunicar de outra maneira. Eu só sei comunicar de forma humanizada, próxima e muito verdadeira. E hoje, quando olho para trás, e passaram 8 anos, percebo que aquilo que me salvou durante aquele período foi eu ter conseguido continuar a fazer esta comunicação humanizada.
E perguntarão, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? É porque quando nós estamos a fazer a comunicação humanizada com alguém, é como se a pessoa mantivesse uma mão estendida e me estivesse a dar a mão. E isso agarra-nos a tudo, até à vida. E isso faz outra coisa que é extremamente valiosa. Preserva aquilo que para nós é mais importante. Então o facto de eu permanecer durante esse período sempre de mão dada com aqueles que eram os meus convidados, faziam com que a esperança nunca se apagasse, a vontade de voltar como eu era se renovasse e eu conseguisse preservar aquela que era a minha grande paixão pelo meu trabalho. Eu amo o meu trabalho. Eu adoro o que eu faço. Adoro. Sou uma pessoa profundamente feliz e grata por aquilo que eu faço. E esta comunicação humanizada foi como se quase se invertessem os papéis. E o meu convidado me desse a mão durante aquela conversa e me segurasse também. Então, ela também está por trás dessa minha recuperação. E como é que esta comunicação humanizada se pode transportar, esta de que vos falo, do campo profissional para a nossa vida? Para a família, para os filhos? Como é que nós fazemos esta comunicação humanizada? Há ferramentas que se podem utilizar e elas são as mesmas ferramentas para qualquer contexto. Pode ser o contexto profissional, familiar ou o que for. Então, quais são as ferramentas que eu uso no meu dia-a-dia? E, na verdade, eu já nem penso nelas. A empatia é a primeira. É extremamente importante. Não há comunicação humanizada sem empatia. Eu tenho que ser capaz de calçar os sapatos do outro. Se eu não sou capaz de calçar os sapatos do outro, se eu não sou capaz de me pôr no lugar dele e de imaginar o que ele está a pensar, a sentir e a querer, eu nunca vou estabelecer uma relação com essa pessoa. Ficaremos sempre na parte cosmética, na aparência, mas nunca passaremos daí. Essa é a primeira ferramenta da comunicação humanizada. A segunda é a proximidade, é criar pontos com o outro. É querer criar um elo. Não eu aqui e o outro do outro lado da ponte. Não. Nós juntos. Isto é comunicação humanizada. É proximidade real. É também comunicação humanizada a escuta ativa. Hoje ouvimos pouco, temos muita urgência de falar. Temos muita urgência de nos ouvirmos. Mas na comunicação humanizada não é suposto eu estar a falar para o meu umbigo. É suposto eu estar efetivamente a ouvir a pessoa que está à minha frente, que pode ser o meu filho, pode ser o meu marido, pode ser a minha amiga, ou pode ser um estranho que se cruzou comigo ali e que me disse alguma coisa. Ouvir de verdade. Não à espera da oportunidade para dizer eu. Por algum motivo, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. É para falarmos menos e ouvirmos muito mais. E a outra ferramenta importantíssima na comunicação humanizada é o respeito. E o respeito é o respeito pela diferença. Os outros não são iguais a mim, mas os outros têm coisas especiais como eu tenho. Os outros têm coisas que são melhores do que eu sou. Os outros têm a sua especificidade. São pessoas únicas. E por isso são pessoas tão valiosas quanto eu. E eu tenho que saber respeitar o outro na sua diferença. Principalmente se ele quiser coisas diferentes das que eu quero ou se ele pensar de forma diferente da minha. Esse é o grande desafio. É conseguir continuar a respeitar o outro, mesmo que a diferença entre nós seja abismal. Não há comunicação humanizada sem respeito. E a última ferramenta, e esta ferramenta é poderosíssima e muito valiosa, chama-se tempo. Não há comunicação humanizada sem tempo. E não é preciso horas para estabelecer relação com alguém. Às vezes basta 1 minuto, 2 minutos, olhos nos olhos com alguém, mas a mostrar que não tenho pressa para que essa pessoa se dê na íntegra e mostre aquilo que ainda não tinha mostrado. Tempo. O tempo que nós, nos últimos tempos, passamos a maltratar e a desrespeitar, porque só sabemos queixar-nos do tempo,
porque não tenho tempo para isto, porque o tempo não me permite realizar isto, porque o tempo. Nós passamos a vida a indignar-nos com o grande mestre. E esquecemos que é o tempo que dita os passos e compassos da vida. Mas eu estou a falar do tempo humano, não estou a falar do tempo da tecnologia. E é por querermos comparar o tempo humano ao tempo da tecnologia que vivemos sempre em zanga. Mas estamos a correr atrás do impossível. O tempo dos humanos não é o tempo da tecnologia. E só quando nós pararmos para respeitar o nosso tempo é que a vida ganha uma outra dimensão. Só aí é que nós conseguimos ver-nos uns aos outros. Porque enquanto continuarmos a correr com um tempo que não é o nosso, nós deixamos de nos ver. E perguntarão, mas porquê a partilha disto tudo num encontro que fala da inovação, da humanidade? Porquê dizer que a comunicação humanizada é tão importante ou fundamental para essa inovação? Porque sem a comunicação humanizada não há inovação. Nós podemos inovar tecnologicamente o que vocês quiserem. Nós podemos ir para a Lua, para Marte, para onde vocês quiserem. Podemos conseguir tudo em termos tecnológicos. Mas se nós não reaprendermos a comunicar de forma humanizada e a estarmos verdadeiramente conectados uns aos outros, nós nunca vamos inovar nem evoluir. Pelo contrário, vamos andar cada vez mais para trás. Se nós olharmos para os documentos que os especialistas hoje em dia escrevem sobre os impactos da inteligência artificial, nós percebemos que há pessoas que chegaram a um limite de não querer começar uma relação amorosa e preferem ter uma relação amorosa falsa com a inteligência artificial. Isto não é humano. Nós não somos isto. Isto não é inovação. A inovação pede, com urgência, comunicação humanizada. Ligação uns aos outros. De verdade. Termos de novo a capacidade de ler nos olhos do outro o que pensa, o que sente e mais, no que é que eu posso fazer a diferença na vida dessa pessoa. A comunicação humanizada dá-me a mim a oportunidade de fazer parte da história de outro ser humano e dá a esse ser humano a oportunidade de fazer parte da minha história. A comunicação humanizada é, para mim, no limite, e sei do que falo, uma forma de proteção e promoção da nossa saúde mental. Não há ninguém que já tenha passado por um problema de saúde mental que não diga que de tudo o que fizeram para ajudar essa pessoa a sair dali, o mais importante foram as pessoas que lhe deram a mão. Então, se calhar, efetivamente, a comunicação humanizada é extremamente importante para a nossa inovação enquanto humanidade. E deixem-me pegar na atualidade. Temos o nosso país a viver uma situação de calamidade, com tempestades umas atrás das outras, com pessoas a viverem no limite. E sabem o que é que levam nas mochilas? Os profissionais que vão para o terreno ajudar e os voluntários que vão para o terreno ajudar levam muitas coisas. Competência técnica, capacidade efetivamente de fazer coisas no terreno, mas todos, absolutamente todos, levam uma ferramenta sem a qual não conseguimos resgatar a esperança destas pessoas. Chama-se comunicação humanizada. Todas estas pessoas que estão no terreno são pessoas que tiram da sua mochila a comunicação humanizada, estendem àquele que está numa situação de fragilidade e dizem-lhe: não desistas, mantém a tua esperança à tona. Eu estou cá. É isto que está a acontecer no nosso país e é por isso que aquilo que dizem os portugueses são pessoas muito solidárias. Somos, mas porque quando precisamos de ser solidários vamos buscar a nossa forma de comunicar. E a nossa forma de comunicar traduz-se nisto, de cuidar, de abraçar e de ajudar. Então vamos voltar ao início da conversa.
Fátima, o que é que tu pões no teu sofá quando se senta ali alguém que conta aquilo que não contou a outras pessoas? Agora é fácil. O que eu ponho no sofá chama-se comunicação humanizada. E agora pergunto-vos, quando vocês têm uma pessoa à vossa frente, sentada ou para ter um contacto convosco, quando vocês têm alguém olhos nos olhos convosco, o que é que vocês põem no sofá?